Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, é um prazer estar com você novamente e vamos seguir com mais um episódio do Meditai. Esse espaço é reservado para falarmos um pouquinho sobre prática cristã e algumas curiosidades e alguns assuntos teológicos muito interessantes. Hoje nós vamos falar sobre o direito de Quírios, algo que aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versos do 1 ao 3, naquela passagem em que Jesus, quando está chegando em Jerusalém, ele então manda os seus discípulos irem à frente e procurarem ali numa aldeia próxima, antes de chegar dentro da cidade, um jumentinho que nunca foi montado, né? Então Jesus orienta os discípulos para que eles fossem até lá, e chegando lá, ele diz assim: vão, e quando vocês encontrarem o jumentinho que nunca foi montado, vocês vão desatá-lo. E se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer: o Senhor precisa dele. Amém? Esse episódio acontece naquela semana final ali, na reta final dos acontecimentos de Jesus, já próximo do fim do seu ministério, né? Um pouquinho antes disso, nós tivemos ali a experiência da ressurreição de Lázaro e toda uma agitação que se criou em Betânia, que era uma vilazinha, uma aldeia muito próxima de Jerusalém, e isso aí criou um estardalhaço, uma barulheira muito grande, porque foi um milagre portentoso. Uma multidão testemunhou isso, viu viu o milagre ali fisicamente, porque foram lá visitar Lázaro, né? E Jesus, então, a sua fama explodiu. Então Jesus está preparando o próximo momento, que é a entrada triunfal em Jerusalém. E ele orienta os discípulos dessa forma. Para que você entenda, o direito de Quírios, que é quando o Senhor fala assim, né? O Senhor precisa dele. Vejam que o dono do jumentinho, ele não questionou. Quando os discípulos disseram: olha, o Senhor precisa dele, né? A palavra Quírios aparece ali. E o direito de Quírios significa Senhor Supremo. Essa expressão significa o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas, aquele a quem uma pessoa ou um bem pertencem. Para que você entenda melhor o que significa isso, era uma palavra que somente César, somente o imperador era Quírios, ninguém mais era Quírios. Abaixo do imperador, muitos reis existiam. A gente vê isso no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a gente vê ali Tibérios como imperador, né? Tibérios como César, e nós temos ali Herodes o Grande, temos ali Filipe, Tetarca, aquela tetrarquia, né? Na Itureia, na Galileia e tal, aquela dança das cadeiras ali, que numa outra ocasião também a gente vai falar sobre isso. E aí existiam vários reis, mas somente um deles, ou melhor, somente um imperador era Quírios. Nenhum rei era Quírios. Então, quando Jesus ele se apresenta como Quírios, ele está dizendo que ele está evocando para si um título do seu senhorio que estava ali como que esquecido. Ele está dizendo que o verdadeiro Senhor de tudo, o verdadeiro Senhor Supremo não era César, que era quem utilizava esse título, mas era ele, era o Senhor. Ele era Quírios. Ele era o Senhor absoluto, o Senhor de todas as coisas. Então, olha só, o Quírios, ele era, como nós falamos, era uma palavra exclusiva do imperador, era o chefe do império, era o chefe do Estado, né? E ele tinha o direito de requerer qualquer coisa. Ele podia requerer qualquer coisa de qualquer pessoa em qualquer tempo. Ele era o senhor dos escravos da época, né? Se uma pessoa chamava alguém de Quírios, ela estava dizendo que essa pessoa tinha um poder, uma autoridade absolutos sobre todas as coisas, né?
Então, nós vamos ver depois os discípulos de Jesus e o próprio apóstolo Paulo utilizando essa expressão constantemente após já a ressurreição de Jesus, no seguir da igreja primitiva. Por exemplo, lá em Romanos 10, 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como Kyrios, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ali aparece novamente essa expressão, Senhor absoluto. É necessário crer que o Senhor é o Senhor absoluto. Atos 16:3 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Famosa expressão, famoso texto que a gente conhece lá de Paulo, falando ao carcereiro. Depois nós temos ali também uma outra expressão, olha, quando os apóstolos dizem crê no Senhor Jesus e serás salvo, no caso ali, quem está falando isso é Paulo, ele está dizendo que aquela pessoa que deve crer no Senhor como o Senhor absoluto. Porque haviam vários senhores, quem era escravo podia chamar qualquer um de senhor. Um carcereiro poderia chamar o seu imediato de senhor, por uma questão de educação e de respeito. Mas aquilo que está sendo evocado ali, no que se refere a Jesus, é o seu senhorio absoluto, o seu senhorio pleno, o seu senhorio total, inegociável. Jesus é Kyrios, Jesus é o Senhor Supremo sobre tudo e sobre todas as coisas na tua vida. Então veja só, Jesus se tornaria ali, naquele caso, quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus, ali a proposta é para que o Senhor Jesus se torne o dono, ele se torne a pessoa que vai tomar todas as decisões da vida daquela outra pessoa. Ele vai se tornar simplesmente o amo, aquele que vai passar a conduzir, a dar direção, a dizer o que fazer, para onde ir, quando fazer, como fazer. Ou seja, a vontade, o desejo pessoal, as aspirações do escravo, do servo, já não valem mais. Vale somente o desejo e as aspirações daquele que é o Senhor absoluto, daquele que detém toda a autoridade, daquele que é Kyrios, o Senhor Supremo. Jesus precisa ser visto assim na nossa vida, queridos. Ele precisa ter esse nível de senhorio. Quando você fala que crê no Senhor Jesus, em Jesus como Senhor e Salvador, você precisa entender o que a palavra diz a respeito desse senhorio. Que tipo de senhorio você tem permitido que Jesus tivesse na tua vida? Qual é o senhorio que você está realmente permitindo que Deus tenha sobre você? O senhorio absoluto é Deus quem governa os teus sentidos, é Deus que governa os teus pensamentos, é o Senhor que governa as tuas ações, as tuas decisões, a tua vontade, a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu trabalho, o teu ser, as tuas aspirações. O Senhor, Kyrios, precisa dominar sobre tudo, sobre todos. E lembre-se, queridos, não existe outro senhorio. Nós podemos muitas vezes fazer isso, tirar o senhorio, a autoridade do Senhor sobre nós e colocar sobre coisas, colocar sobre aspirações, colocar sobre coisas que não têm essa autoridade. Somente um Kyrios havia em Roma naquele tempo, que era o imperador. E Jesus depois evoca para si o seu senhorio esquecido. Ele é que é o verdadeiro Senhor absoluto de tudo. Que você possa guardar isso no teu coração e exercitar o senhorio de Deus na tua vida. Por isso é que João vai falar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é, na verdade, um aprendizado, é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo, porque há áreas na nossa vida em que nós precisamos de uma ação, de uma atuação do Espírito de Deus, até mesmo para entendermos o nível do domínio que nós ainda temos sobre essas áreas. Porque muitas vezes nem percebemos o quão dominadas algumas áreas estão pela nossa vontade, pela nossa maneira de ser, preconceitos, não é verdade? Mas o Senhor precisa reinar absoluto em tudo. Então, queridos, guarda essa palavra no teu coração e que Kyrios, que o Senhor Jesus Cristo possa dominar sobre mim e sobre a tua vida. Deus te abençoe.